das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aterrei, eu tenho sol e areia. Sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeia, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços corpos suados, na praia fazendo amor. Bem, boa tarde. Estamos ao vivo nesse segundo programa da série da semana Martins Soares Moreno, e é um prazer estar com todos aqui. Pontualmente, começando agora às 16 horas, agradecendo a todos que aos poucos vão entrando nesse canal e compartilhando conosco a história do Ceará. Meu nome é Rômulo Alexandre e é um prazer estar aqui hoje com você e ligado a um projeto que versa sobre, como eu disse, a história do Ceará, numa iniciativa da Câmara Brasil-Portugal no Ceará e que tem o apoio do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, da 10ª Região Militar, 10ª Região denominada Martins Soares Moreno, e do grupo Fortaleza Antiga, no Facebook. Durante esta semana, se celebra a memória de Martins Soares Moreno. Desde o ano passado, o governador do Ceará, Camilo Santana, dedicou, através da lei estadual 16.891, o dia 26 de maio, anteontem, a esse herói luso-brasileiro, nascido em Santiago do Cacém, Portugal, e considerado o fundador do Ceará. Assista, como eu disse, a rica programação que será veiculada aqui pelo Facebook. Durante 4 encontros, debateremos sobre os verdes mares bravios, correntes, ventos e velas, que foi anteontem, o Ceará em Imagem, título deste segundo encontro, registros do Forte de São Sebastião, da Barra do Ceará, que será amanhã, pela manhã, às 10 horas da manhã, e Martins Soares Moreno, o herói da pátria e fundador do Ceará, no sábado, às 16 horas. Gostaríamos que todos tivessem a oportunidade de estar conosco. Deixe os seus comentários neste canal, que procuraremos responder durante o programa, e tenho certeza que os nossos convidados também aqui, numa próxima oportunidade, se não conseguirmos fazer tudo hoje, estarão à disposição para continuarmos essa conversa. No primeiro programa, amigos Auricélio, Hernani e Antônio Bacelar,
nós debatemos sobre os verdes mares bravios, correntes, ventos e velas, com o comandante Roberto Lima, que foi comandante da Capitania dos Portos aqui na cidade de Fortaleza, e do velejador Daniel Azevedo, aos quais agradeço suas presenças aqui conosco também. Tivemos a oportunidade de conhecer a estratégia de navegação nesses verdes mares bravios, numa época sem motor, e a tecnologia que dispomos hoje. Com a ajuda de ambos, podemos entender por que era fácil arribar às Antilhas, difícil navegar desde Fortaleza até Recife, por conta das correntes e ventos que são características desta região. E também tivemos a oportunidade de falar da importância do Mucuripe e dos rios Ceará, Coreaú, antigo Rio das Cruzes. Antônio Carreiras se lembra quando nós cruzamos o Rio das Cruzes, e o Jaguaribe, mais para o Rio Grande do Norte, no Fortim, na outra extremidade. Hoje, prosseguiremos por terra, no litoral e região da riquíssima Ibiapaba. Para este programa, são nossos convidados o historiador e professor Hernani Pereira, que está aqui conosco. Muito obrigado, professor Hernani. Satisfação, muito honrado com a presença, com o convite de todos vocês. Espero, como professor, como historiador, mas, sobretudo, como pintor de história, de uma categoria que denomino de pintura histórico-educativa, dar a minha contribuição hoje para esse debate, que eu considero certamente será muito rico. Grato a vocês. Muito obrigado, professor historiador Hernani. Estamos aqui conosco também o historiador Auricélio Fontinelli, que tive a honra de conhecer nos últimos anos, nessas nossas jornadas e incursões pela Ibiapaba. Prazer tê-lo conosco aqui, Auricélio. Prazer, obrigado pelo convite. Agradecer aqui a esse momento de poder estar compartilhando desse momento com a chegada, né, desse carimbo do valor que teve aí para a gente Martim Soares Moreno, esse vulto culminante da nossa história, da história primitiva do estado do Ceará, e é tido como fundador do Ceará, agora com anuência do poder público, já respaldando esse valor que foi trazido para a imagem de Martim Soares Moreno, e dizer que o Ceará prosperou debaixo da inteligência e a vigorosa ascendência de Martim Soares Moreno. Perfeito. Auricélio estará conosco aqui durante esse programa. E também, né, pelo menos um pouquinho mais abaixo na tela para mim, prestes a embarcar para Portugal, nesse período, prestes, eu acho que, se não me engano, sábado, o amigo também, historiador, advogado, mas apaixonado por história, Antônio Carreiras, que lidera o projeto Heróis Portugueses do Brasil e responsável por coordenar uma expedição refazendo o caminho de Pedro Teixeira, repetindo o que Pedro Teixeira fez no século XVII, entre Belém do Pará e Iquitos, no Peru. E aí eu vou, já que passar a palavra para ele, eu queria aproveitar, meu querido amigo Antônio Carreiras, se você pudesse, enfim, agradecendo a sua presença, mas se pudesse rapidamente falar para nós aqui, para quem está ouvindo, o que é o projeto Portugueses no Brasil e como é que o contexto disso nas celebrações de Martim Soares Moreno. Por favor, Carreiras. Rômulo, obrigado pelo convite. Todo e qualquer convite que provenha de ti e que se refira ao Ceará toca-me muito, porque eu tive também a felicidade de ter vivido em Fortaleza no ano de 1983. E depois passei a frequentar o Ceará e a considerá-lo como o meu segundo estado no Brasil, uma vez que moro em São Paulo.
Mas em relação, o meu nome é António Bacelar Carrelhas, amigo do Rómulo há mais de 20 anos, e grandes companheiros de grandes viagens no Brasil, dedicados à história mútua de Portugal e do Brasil. A pergunta que você me faz, como é que nasceu o projeto de heróis portugueses no Brasil, surgiu porque eu tive a felicidade, nos meus 40 anos de Brasil, de fazer grandes viagens por este imenso território e pelas suas terras inóspitas. Assim, percorri em 1982, foi quando eu comecei essas grandes viagens. Comecei pelo Xingu com Orlando Vilas Boas, acompanhando Orlando Vilas Boas numa expedição que me marcou profundamente. Depois fiz outras grandes viagens pelos garimpos da Bahia e de Minas, de Turmalinas, Vale do Jequitinhonha. Depois os sertões, que tiveram por destino final Fortaleza, e partimos de Brasília, percorrendo todos esses estados e sempre ligados à história e às populações que neles existiam. E, finalmente, o Amazonas. Em todas essas viagens, eu me perguntava se hoje em dia é tão difícil percorrer esses caminhos, como é que teria sido há 400 anos? E aí, para além de me questionar nessa base, eu tinha sempre uma tendência de procurar quem eram os portugueses que por aqui passaram e fizeram história. Uns foram conhecidos, outros ficaram desconhecidos da história. E eu tinha um grande interesse em recuperar essas histórias de essa gente. E daí o projeto que nós celebramos, que nós trabalhamos e que culminou, ou melhor, iniciou-se com essa grande viagem do Amazonas para celebrar o nome de Pedro Teixeira. E refiro que essa grande viagem representou 10 anos de trabalho para eu montar esse projeto junto com o meu querido amigo Rómulo e outros companheiros, mas nós dois fomos os artífices dessa viagem, e o que eu não chamaria de viagem, porque a designaria como uma grande expedição. Percorremos mais de 3.500 quilómetros de Rio Amazonas, em 2 fases, desde Belém, desde Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e com o Peru, até Belém do Pará. E isso foi o grande início da história do Pedro Teixeira, que nós tentamos recuperar, que escrevemos livros, que temos fotos, e depois, obviamente, o Rómulo pegou logo na ideia e fizemos a expedição do Martim Soares Moreno no ano passado. E aí também já com repercussão em Portugal. E depois do Martim Soares Moreno, já há outros heróis desconhecidos a serem encaminhados pela história em Minas Gerais. E eu tenho a certeza de que existem dezenas de nomes de portugueses dessa época, a época dos bandeirantes, e mesmo depois, ao longo da vida, que fizeram história nos seus estados e que merecem ser recuperados. Este foi o projeto, este é o projeto que deve continuar. Muito obrigado. Eu, Carlos, agradeço a sua lembrança desse projeto, e para mim é uma honra muito grande estar nele, e os amigos Auricélio e Hernani que estão aqui
acompanharam uma parte desse projeto no contexto do Ceará com o Martim Soares Moreno, que é o tema deste programa, deste nosso encontro aqui. E eu gostaria, enfim, temos aí já combinamos entre nós um roteiro desse nosso diálogo, dessa nossa conversa aqui, e nós seremos, a partir de agora, por mais cerca de 1 hora, né, guiados pelo professor Hernani Pereira, que nasceu em Viçosa, do Ceará, né, lindíssima Viçosa do Ceará. Terra também, inclusive, de Auricélio e de outros grandes amigos que nós temos, Clóvis Bevilacqua, para nós, carreiras na área do direito, o grande pensador do direito, Clóvis Bevilacqua, é da região, e vários outros, né? Auricélio e Hernani, mesmo nas carreiras militares, eu acho que o General Tibúrcio... General Tibúrcio, tem Marechal Bezerril, tivemos outro Almirante Fontinelli, Eduardo Fontinelli também, então tivemos várias figuras representativas aí. Então, e o professor Hernani Pereira utiliza a arte como instrumento educativo. Em suas obras resgatam reflexões sobre memória e identidades históricas, a educação do olhar e a didática no ensino da história. E hoje nós vamos trabalhar aqui, conversar sobre 10 pinturas produzidas pelo professor historiador Hernani, do período de 1603, enfim, quem conhece um pouquinho da história de Ceará sabe o que aconteceu em 1603 e sabe também o que aconteceu em 1654. Então, é sobre esse período que ele promove uma incursão no século XVII, tempo em que o nosso herói, ou pelo menos a pessoa central nesses 4 dias de debate, viveu. Né? E aí nós utilizaremos 2 recursos para esta conversa. A memória e conhecimento de cada um dos que estão aqui, aliás, dos que estão na tela, na minha frente, todos os 3 historiadores, nós usaremos, então, a memória e conhecimentos deles e as imagens cuidadosamente produzidas por Hernani Pereira. Eu vou, então, passar a essa próxima etapa da nossa conversa, compartilhando uma porção da minha tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso corretamente. Um minutinho. Eu estou aqui ainda. Pronto. Acho que agora eu estou na tela, estou na posição correta, mas na tela errada. Pronto. Estou na primeira, não é isso, professor Hernani? Está correto agora, né? Isso. Então, pronto. Começamos essa nossa conversa em 1603, não é isso, professor Hernani? Isso. Aí nós temos um cenário do Ceará Grande, a atual Barra do Ceará. E o forte, esse fortim chamado São Tiago, que está à direita, ele foi construído por Pero Coelho, né, de Souza, e aqui ele está já de volta daquela batalha, daquela incursão feita na Ibiapaba, onde houve as guerras contra os líderes lá da Serra, que era Juripariguaçu e Uirapurã. E do lado esquerdo nós temos um casebre tipo da época, e essas imagens, esses cenários, eles foram produzidos realmente com cuidado de representar e ser fiel a essa arquitetura, por assim dizer, da época, né, indígena e dos portugueses. Na sombra aí desse alpendre, não sei se está visível a todos, mas nós vemos uma senhora, né? O Pero Coelho, ele se fez acompanhar em parte dessas incursões pela própria família.
e me pareceu não ter sido uma boa ideia, né? Nós veremos posteriormente que, acompanhado dessa família, ele, infelizmente, teve a infelicidade de ver um dos filhos, o mais velho dele, morrer ao lado de outros soldados de fome e sede na retirada lá do Fortinho. Daqui da Barra do Ceará Grande, ele foi para Fortinho, e lá ele faz essa retirada já por conta da seca de 1605, 1606, a primeira grande seca registrada aqui no Ceará, e ele perde esse filho mais velho, o filho dele primogênito, né? Essa é uma narrativa histórica que eu ainda não transformei em imagens, em pintura histórica, mas eu pretendo fazer isso o quanto antes. Claro que dentro desse contexto todo, e aí não está representado, pelo menos enquanto identidade, é o Martim Soares Moreno, porque ele acompanhou essa expedição aos 17 anos de idade nessa ocasião. Então, nós temos aí essa situação que são construídas, como eu já disse, no cenário da atual Barra do Ceará. Professor Hernani, eu vou pedir ao Auricélio, que é também de Fortaleza, que ajude as pessoas que não estão em Fortaleza a entenderem nessa imagem os limites, porque isso, para nós que moramos aqui, né, Auricélio, a gente percebe que se é a Barra do Ceará, sabemos o que tem do lado de lá. Se você pudesse nos contar mais ou menos na cidade de hoje, onde é que é isso? Essa imagem. Pela imagem, o que me vem a primeira lembrança, isso me parece remeter ali ao início daquele viaduto que faz a ligação entre Fortaleza e Caucaia, né? E nós temos as praias das Goiabeiras, aqui mais à direita, ali onde está o forte. Ali na minha cabeça me veio a primeira coisa, aquela guarita da Guarda Municipal, onde eles estão colocados. Então, assim, é um posicionamento muito parecido com o que a gente vê hoje. Então, assim, a enseada ali da entrada do Rio Ceará, né? E a gente já vê boa parte do território lá, já o que seria hoje o território de Caucaia. Caucaia do Soure, né? Do antigo Isso, do Soure, a antiga Vila do Soure, né? Uma das vilas que foram renomeadas, né? Ressignificado o seu mote depois da administração pombalina. Perfeito. Acho que hoje, então, existe uma ponte ligando aí os dois lados e esse é o limite oeste da cidade de Fortaleza, né? Exatamente, que é o Rio Ceará. Rômulo, com licença. Rômulo, é mais ou menos onde existe hoje o Marco Zero da cidade, né? O Marco Zero está situado mais ou menos ali ao lado direito de quem vai em direção de Fortaleza até a Caucaia, Vila do Soure. Então, fica mais ou menos à direita de quem está saindo de Fortaleza. Ali seria o ponto inicial de construção dessa fortificação. Professor Hernani, ali no centro não temos representado o Martim Soares Moreno, mas presumo que o Pero Coelho de Souza seja um desses. Se há alguma característica nos quatro que estão conversando? Não são. Eles fazem parte do comando, e aí eu tenho que mostrar um possível fato, conflito, que é a separação, a divisão da tropa aí, onde esse que está de mão levantada, me desculpem, faz tempo que eu não dou palestra sobre esse assunto, apesar de que esse acervo, atualmente, ele está exposto na Academia do Professor Darcy Ribeiro, que é um órgão público municipal de Fortaleza, e eu tenho dado algumas formações, mas elas tinham outra característica que não era exatamente essa necessariamente descritiva. Entendi. Eu me lembro dele como Nunes. Então, aí o Pero Coelho está aqui ligeiramente de costas, e ele discute as ações, né? E os próximos passos
desse empreendimento, tá? Mas Entendi. aí nós temos o registro do momento em que há essa divisão da tropa, onde o Nunes Entendi. resolve não mais seguir Pero Coelho, que daí ele deixa o Ceará Grande e vai lá para a área de Aracati, que é o postinho. Perfeito. Percebemos por essa imagem também, que é de Fortaleza, sabe que o sol nasce a leste. Nós estamos olhando, o pintor, né, olhou para o oeste, né, e temos praticamente o nascer do dia pela posição do sol, né, nascendo ali no Mucuripe, né, e refletindo aí as sombras de todos os que participam dessa cena de 1603, não é isso? Eu não sei há quanto tempo, isso é 1603. Posso dar uma ajuda nesse momento, porque em 1604 nós estávamos ainda lá na Ibiapaba. Isso a gente estava na batalha. Isso aí foi em torno de 1611, 1612. Esse é o período que já foi a fundação do forte, né? Mas eu acho que aí é o Santiago, né? Esse não é o São Sebastião, né? Sim. Aqui é o Santiago. É logo depois. 1607, 1606 é o período que estão saindo. 1605, viu, Auricélio? Auricélio, 1605. Doutor Auricélio, que é memorialista, também um historiador, mas também é um médico cirurgião muito respeitado na nossa terra aqui. Meu caro amigo, colega de infância, que é uma grande satisfação estar podendo debater com você, mas essa tela realmente está ligada a um período. O período do ano é 1605. Tá? 1603 é quando ele chega aí e já vai para Ibiapaba. Tá? O 1607 diz respeito à tela seguinte, que já é a passagem da Companhia das Índias, da Companhia de Jesus aqui no Ceará. Então, já estamos na segunda imagem, então, antecipada aí pelo professor Hernani. Também, se puder nos explicar novamente como fez, e aí no final nós comentamos em grupo a cena. Eu vou tentar aqui não atropelar muitas palavras por conta do nosso tempo, e são vários os colegas que estão conosco debatendo nesse momento, mas assim, eu preciso dizer a vocês, essas telas elas têm um tamanho original de 2 metros por 1,40, né? E são telas que foram produzidas a partir de uma necessidade pedagógica, como professor de história, tentando melhorar realmente a compreensão, a percepção dos nossos alunos, né, com a sua identidade histórica, né? E aí me achei nessas condições e iniciei um trabalho de pesquisa bibliográfica e iconográfica desse período. Na realidade, e a bem da verdade, quando eu escolho esse período, eu escolho com muitos propósitos. Primeiro, por ser cearense, mas também, sobretudo, por não ter nenhuma imagem pictórica desse período. Então, as imagens que existem desse período sobre a história do Ceará, em suas origens, são essas aqui que vocês estão vendo agora, que foram produzidas por mim nesse período de 2000 a 2004. Foi, portanto, os 4 anos. E, para isso, eu, que tenho uma formação em História e especializações também nesse campo, em especial em Teoria e Pesquisa em História, eu me cerquei de amigos professores das universidades, principalmente as universidades federal, estadual e Unifor, e foram muitos que eu não queria ser injusto citar os nomes deles agora, por esquecer alguns, mas eu me cerquei de pessoas como pintores, como o próprio Descarte Gadelha, que eu considero o maior pintor cearense de todos os tempos. Esse é um ponto de vista meu, tá? Esse trabalho foi inspirado, eu me inspirei no trabalho dele chamado Canudos, tá? Que não tem esse viés de história enquanto fato, sabe, enquanto estudo, enquanto o valor real dos acontecimentos. Mas ele me inspirou bastante para eu produzir esse trabalho, e posteriormente
ele participou, inclusive chegou a pintar comigo algumas telas. Eu queria citar também uma outra pessoa que foi meu assistente nesse trabalho, chamado Fábio Souza, um jovem também que, na ocasião, tinha em torno de 17 anos, mas um grande talento, onde eu tive a honra de iniciá-lo na pintura, propriamente dita, me ajudou bastante nisso. Mas eu tive o professor Pinheiro também, que foi foi vice-governador do Ceará, e tantos outros professores, doutores, professor Altemar Nunes, professora Zilda, muitos professores, doutores, pós-doutores. Portanto, essas obras elas são construídas a partir de vários olhares. Eu produzia essas obras, fazia o estudo, identificava aquele fato que me interessava, tentava colocar nesse cenário, nessa representação, vários elementos que pudessem fazer a conexão com o período, com contextos históricos em que o fato se deu. E a gente fez seminários, fizemos vários seminários, eu apresentava os esboços, a apreciação crítica de cada um deles. Tá? Então, entendi. É importante, porque certamente isso desperta a curiosidade de quem está vendo agora, e como foi, de certa forma, produzido esse trabalho. Mas, voltando à tela propriamente dita, esse aí nós chamamos o título desse quadro. O título desse quadro é A Cruz de Figueiras. Tá? Essa é uma cruz de cedro que foi levantada pelo padre Luiz Figueira, já de volta à incursão que ele fez lá em Ibiapaba. Eu até deixei para fazer essas outras pinturas nessa nova fase desse projeto, que, se Deus quiser, eu vou estar retomando agora, porque, na ocasião, eu fui orientado a me ocupar dos cenários mais ligados à capital cearense, tá? Já que o meu propósito era exatamente reconstruir essa história visual do Ceará na perspectiva do ensino. Portanto, para os alunos aqui da capital, seria importante que nós tivéssemos os fatos sempre relacionados com o cenário aqui. Tá? O título desse trabalho é A Cruz de Figueira, e ele já vem depois daquele fato que é a morte lá na Ibiapaba, certamente na cidade de Viçosa do Ceará, que foi a morte de Francisco Pinto pelos tapuias lá. E também constitui-se uma saga esse processo, mas aí ele vem até aí, e aí também a Barra do Ceará, já finalzinho de tarde, nós vemos lá, né, a representação disso, né, já o entardecer, esse momento importante, onde que é também um momento espiritual, né? Essa de passagem do dia para a noite. E é quando ele, com a ajuda de alguns índios, ele levanta essa cruz e reza a missa. É simbólico para a participação importante que foi a Companhia de Jesus aqui no Ceará, na catequização. Rômulo. Oi, Auricélio. Esses quadros dão tantas perguntas e tantos comentários. É sobre isso mesmo que eu ia puxar o assunto. Assim, a função da imagem é justamente suscitar esse buquê de visões que você pode ter, de forma de ver a situação. E esse é o papel de quem compõe o quadro, né? É buscar elementos para que a gente possa trazer. Uma das coisas interessantes que a gente pode falar, Rômulo, é quando a gente vê os índios aí vendo essa colocação desse símbolo cristão, católico principalmente, a gente vê muito bem, e é isso a gente tem que fazer um pouco de contextualizar para que a gente possa entender. Os tabajaras, eles não surgiram, não são naturais da Ibiapaba nem do Ceará. Eles estão vindo lá da Bahia, Paraíba, e eles tiveram um contato muito grande com os huguenotes, que são os holandeses lá na área da Mata Atlântica,
de Recife, Olinda. Então, isso ficou muito arraigado na cultura dos tabajaras. E quando eles chegaram, tanto que Padre Vieira, isso é um fato mais adiante, eu até lhe falei isso na conversa anterior, quando o Padre Vieira chegou, que viu como os tabajaras já estavam defendendo com ardor o calvinismo, eles colocaram, o Padre Vieira fala na questão de ser uma possessão holandesa nos trópicos, né? Então, assim, a preocupação tem a questão econômica, a questão da expansão dos limites territoriais ditados pelo Tratado de Tordesilhas, né? E aí isso aí já começa a ficar em paralelo com a guerra de restauração que se iniciava em Portugal, para o retorno da luta para poder retomar a questão da possessão e a posse imediata das suas capitanias e afastar um pouco a influência do rei espanhol. E isso fez migrar. Então, a gente vê os jesuítas, que são no mundo todo, nas Índias, em todo canto, os jesuítas chegando aí como a ponta da seta, né, da implantação de um novo mundo, de um novo tempo. Né? E isso era fundamental, porque os jesuítas, ou qualquer outra congregação que chegasse, com mais propriedade os jesuítas, eles colocavam e faziam que isso se mantivesse por mais tempo. Né? Quando você levantava uma fortificação que não deixava um núcleo de catequização, de colocação de valores da cultura europeia, principalmente, isso aí acabava deixando isso muito frágil, e aí acabava dando espaço para que aquilo não fosse adiante. Né? Esse quadro, professor Hernani e amigo Arcélio e Carreiras, me lembro demais, acho que Carreiras teve a oportunidade de ver comigo. Existe uma obra fabulosa feita pelo padre Filgueiras, que é a Relação do Maranhão, em que ele conta exatamente o que se sucedeu na Ibiapaba, e essa cena aí, quando ele sai da Ibiapaba, já retornando depois de toda aquela convulsão que foi experimentada, ele voltando, ele para no Rio Ceará, enfim, na região próxima à Barra, né? E é onde se faz essa cena. Então, quem está nos ouvindo, certamente é uma obra que está publicada pela revista do Instituto Histórico do Ceará, que é a Relação do Maranhão, do padre Filgueira. Podemos passar para... Então, isso aí, a primeira, 1600, é o início, é um momento da colonização do Ceará, do início da tentativa seguida ao Maranhão com Pero Coelho de Souza, agora num outro momento, mas ainda antes do Martins Soares Moreno, e presumo que essa é a nossa próxima cena. Já avançamos aí quase 10 anos, já estamos aí por volta de 1611, 12, mais ou menos quando, professor Hernani? 1612. 1611 é quando ele chega aqui. Ele inicia, portanto, a construção da fortificação, né, do Forte de São Sebastião. O Forte de São Sebastião está lá ao fundo. Tá? Lá, se você vê a cabeça de Martins Soares Moreno, ela está sobre isso. Muito bem, obrigado a você, Rômulo. E aí nós temos essa situação, que é uma cena descrita por ele na Relação do Ceará, que foi esses escritos importantes, dos 3 documentos importantes desse período. E agora nós temos a construção do Forte de São Sebastião. Na Relação do Ceará, ele falava que se pintava de índio e que, dessa forma, degolou muitos, centenas de franceses, né, de invasores. E aí nós temos uma cena que eles na expectativa da chegada de alguma nau, certamente holandesa, que já começava a ocupar o território, e aí foi construído isso. Agora isso está embutido, parte da cultura indígena, onde as mulheres, por essa ocasião, se ocupava também
da pintura corporal. E aí nós temos uma referência ao romance, né, Iracema, do nosso grande escritor indigenista José de Alencar, e seria a Iracema, né, pintando Martins Soares Moreno. Se vocês observam, tem um casebre lá no lado direito, no nível do mar, e tem uma pequena cerca, né? A pequena cerca, ela tem um sentido muito da propriedade privada, que seriam os indícios primeiro desse momento importante que vai gerar tantos conflitos, tantos confrontos dentro do processo de interiorização da economia do Ceará. Mas essa cerca aí, ela, na realidade, é uma numeração romana. Se vocês observarem com muito mais cuidado, vocês vão ver o valor da data 1611 em algarismo romano. Isso ele tem o propósito de contribuir com esse processo de educação do olhar dos nossos alunos, onde, claro, a gente desenvolve técnicas e ajuda eles a perceberem, a vislumbrar melhor uma obra de arte. E essa obra de arte, ela se dá exatamente pelo aguçamento do olhar, da percepção. Então, eles primeiro percebem, depois eles interpretam, depois eles vão para o campo da análise, né? E aí é que vem propriamente o fato, o contexto histórico, o entendimento das narrativas e a compreensão deles dentro desse projeto todo, enquanto descendentes, né? Você falava de uma imagem anteriormente, né, do padre Rômulo. Você citou uma imagem que lembrava o quadro que eu pintei do padre Vieira. Padre Vieira, não foi isso? Isso. Pois é. E aí, hoje, também na condição de psicanalista, que compreende, que estuda o inconsciente coletivo, eu me digo, além dos olhares diversos que me ajudaram a compor essas obras, né, na sua capacidade crítica, nos seus aconselhamentos, né, há também essa memória inconsciente, sabe? Muito do que está posto aqui parece ter sido vivido por nós mesmos em determinada fase do tempo, né? Mas, então, era basicamente isso, considerando o tempo que eu gostaria de tratar sobre essa tela. Então, essas 3 primeiras telas, e eu peço ao Auricélio que complemente, elas são passadas. As 3 primeiras cenas que nós vimos são vistas aí de leste para oeste, ou seja, o Maranhão, o Caucaia, mais próximo, está para frente dessa imagem. As 3 são na Barra do Ceará, mas a segunda tem uma conexão muito grande com um importante cenário dessa primeira década do século XVII na Ibiapaba, né? Mas essas 3 primeiras cenas são registros do início do Ceará na foz do Rio Ceará, não é isso? Perfeito, perfeito. As 3 obras, elas mostram muito bem e claramente, está muito de acordo com a sua tese, meu caro Rômulo, né? De que o Ceará, ele nasce aqui. Se nós formos considerar os índios organizados, já não só de posse da sua riquíssima cultura, enquanto povo indígena, mas, sobretudo, porque também já tinham absorvido, sob maneira, parte da cultura que foram trazidas pelos europeus no momento. Então, nós temos aí uma situação que é uma situação muito, muito interessante para compreender esse processo civilizatório, né? Então, Rômulo, só para te pegar um gancho, volta àquela outra foto interessante, porque tem uma
alguma coisa aqui que, assim, quando a gente fala da vida do Martim Soares Moreno e diz que é um roteiro para que se faça um filme, um livro de uma estrutura com vários campos de visão, a gente se pergunta por que é que não outra pessoa conseguiu tão cedo ser capitão-mor no estado do Ceará e esse menino conseguiu esse feito e de uma hora para outra conseguiu trazer os civícolas para o lado dele. Então, assim, não sabemos se isso é uma coisa metafórica que foi colocado dentro do mito fundacional aí de José de Alencar e colocou essa questão que ele se pintava igual aos índios, mas isso é de uma importância muito grande. Porque ao invés de... Na relação do Ceará, né? Ele descreve como é que ele guerreava, né? Claro, e aí o que acontece? Esse foi o grande segredo para que ele pudesse conquistar os exércitos, né, de civícolas que pudesse acompanhar, ou lutando contra... tendo os potiguaras do seu lado, né, quando ele subiu para enfrentar os franceses, e logo depois trazendo os tabajaras junto com ele. E aí ele acaba compondo tabajara e potiguara, e ele acaba entrando no mundo dos nativos. Então, isso é de fundamental importância, até porque isso ele passa por um arquetipo de um herói, né? Então, é assim, aquele cara que não afrontou, né? Ele simplesmente chegou lá, estou aqui para defender o que eu acredito, mas não estou aqui para afrontar o que vocês acreditam, né? Então, ele acabou se incorporando parte da cultura indígena para que ele pudesse também mostrar o respeito com que ele vinha trazendo. E a gente falando um pouco mais da questão dos índios, quando se fala Tabajara e Potiguara, os tabajaras eles faziam negócio, já era um centro de negócio naquele período. Eles negociavam com os franceses, quando chegavam os portugueses, eles já estavam negociando com os portugueses, então foi o primeiro centro comercial aqui do Nordeste, foi aquele ponto ali, né? Não é à toa que os cearenses são comerciantes. Mas, olha, Auricélio, isso que você falou e que o professor Hernani simboliza nessa imagem, eu me lembro demais, Carrelhas, dois expoentes que nós acabamos desenvolvendo, especialmente por essa característica do diálogo. Quando a gente fala de Pedro Teixeira, óbvio que ambos eram conquistadores, ambos eram europeus, nascidos numa outra perspectiva, e obviamente que num outro tempo. Mas a capacidade de Martim Soares Moreno, como a de Pedro Teixeira, da forma do diálogo, no desenvolvimento da preservação do domínio português, digamos assim, é completamente diferente, e muita gente separa, por exemplo, Pero Coelho de Souza de Martim Soares Moreno, a perspectiva de relacionamento. Mas me lembrei demais, Carrelhas, dessa perspectiva que nós tivemos. Eu me lembro quando nós estávamos em Breves, no Amazonas, já na fronteira, nós conversando sobre isso, qual é a percepção que as novas gerações têm, porque quando a gente tem que falar de um herói nascido em Portugal, obviamente que isso tem diversos significados, né? Inclusive de contestação, é natural, né? Mas eu me lembro muito dessa perspectiva do diálogo. Não sei se Carrelhas queria complementar esse ponto antes de irmos para o próximo quadro. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu estou fascinado com esta forma de apresentação da história através de quadros pintados, porque, habituado a ver fotografias, eu verifico que se construiu uma fotografia pintada de acordo com o que se pretende transmitir. Portanto, os meus parabéns ao historiador, ao pintor e à criação deste modelo que eu acho extraordinário. E além disso, gostaria só de complementar uma observação que fizeram justamente do Martim Soares Moreno, que na realidade o que me tocou, pelo pouco que eu li do Martim Soares Moreno, é que além de um guerreiro, de um aventureiro, de um profissional militar, ele foi um diplomata extraordinário. A sua função diplomática para conseguir
atrair os índios e conseguir trazer esses exércitos todos, que sem eles os portugueses não tinham feito absolutamente nada. Não tínhamos gente suficiente para o embate com os franceses e tudo isso. E foi, sem dúvida, a capacidade diplomática do Martim Soares Moreno, da sua integração no mundo indígena, que conseguiu isso. E isso foi formidável. E quanto à capacidade transacional, à capacidade comercial do cearense, indubitável, eu devo, no entanto, referir uma coisa que eu costumo gostar de referir, é que a primeira transação comercial entre Portugal e o Brasil se deu no dia do desembarque. No dia do desembarque, e que vem narrado na carta do Pero Vaz de Caminha, na medida em que o Nicolau Coelho oferece a um índio um carapuço de lã vermelha e recebe em troca um cocar de penas. Então, essa comercialização entre Portugal e o Brasil, entre os portugueses e os indígenas, os locais, os silvícolas, foi uma coisa que se iniciou logo desde o primeiro dia. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. São 4h50, temos que correr. Então vamos para a próxima cena. Aí já vemos algo diferente. Acho que ainda na Barra do Ceará, me parece que ainda estamos ali. Essas telas, inicialmente, ela tem esses dois cenários, basicamente, certo? São 3 cenários básicos dela. Mas aqui, olha, nós temos aí o que eu denomino, e eu vou tentar ser breve, considerando o tempo, mas isso aí em 1627, no que eu chamo de a primeira fase do domínio holandês no Ceará, tá? E aí nós temos uma situação onde o Forte São Sebastião é tomado, tá? E registrando algumas mortes de portugueses, mas e outros que são aprisionados, né? Então, basicamente isso, eu estou considerando que ainda estão faltando 6 telas. Isso. Vamos lá, então, aqui, já a conquista dos holandeses ao Forte São Sebastião, não é isso? A próxima tela... Ali o forte ali atrás de novo, né? Sim. Essa foto aqui, se pudesse clarear, ainda tem uma personagem acolá que, de alguma forma, nós temos acolá um casal, tá? Esse aqui, casal, né? aí, isso, também ele compõe a cena. Mas a situação é essa, os holandeses chegam, e é representado no quadro anterior, e quando eles chegam aqui, eles chegam a partir de uma negociação também, né, política dos índios, dos principais, chamados os principais, os nossos caciques, e que prometiam aqui alguns benefícios econômicos para os holandeses, e estavam, de certa forma, insatisfeitos com o domínio português, e fazem esse jogo político e ajudam os holandeses, inclusive, como vocês puderam perceber na tela anterior, a tomar o Forte São Sebastião, que era o símbolo do poder, né? Naquela ocasião. E aí nós temos uma cena que justifica a posterior. Essa cena é uma cena onde os principais estão reunidos, trocando informações e planejando um ataque do dia seguinte, que seria uma reação contra os holandeses. Eles, mas sem apoio de ninguém, anteriormente, para tomar dos portugueses, eles se juntaram aos holandeses. Agora, eles, entre si, portanto, os índios, por si só, tomam a decisão de tomar o Forte São Sebastião. E aí isso mostra a tela seguinte. Isso. Aí nós temos essa batalha. Algumas cenas dessa batalha
Aliás, em todas as telas, de alguma forma, ou quase todas, eu também faço uma conexão definida como metalinguagem com algumas obras conhecidas de pintores e desenhistas anteriores, né? Nós temos se você puder, Roma, acolá na tela mais de fundo, acolá, um homem branco sendo flechado. Né? Ele está sendo flechado nesse momento perto de uma... Aqui, né? É uma referência a São Sebastião. Uma referência a São Sebastião, que dá o nome ao próprio fortificação. E essas cenas aqui, elas são retiradas de alguns desenhos, eu não estou podendo precisar agora exatamente quais, foram muitas pesquisas iconográficas que eu fiz, mas não é de transposto, não. Ela está registrada, não estou podendo te dizer agora, mas são cenas já representadas em forma de desenho, que eu as contextualizo dentro desse cenário, para construir essa ideia desse combate, né? E aí, assim, para construir essa obra, e aí está bem definida aí, a partir de um olhar mais paisagístico, lá da Barra do Ceará, né? Uhum. Do Ceará Grande. Então, você vê também a projeção das sombras, né? Isso aí se deu no momento que foi entre... por volta das 6 horas da manhã, 6h30, entre 6 e 7 horas, que é descrito. Eu tive a felicidade de ver nas narrativas e nas descrições dos fatos históricos, isso contribuiu muito. Esse trabalho ele não tem um referencial iconográfico grande, maior. Toda essa cena, todo o cenário constituído, ele se constrói em cima de desenhos, de estudos, de criação mesmo. Eu trabalhei a partir do silêncio branco da tela, e isso é construído. Então, para se fazer isso, tem que ter realmente uma noção de construção de perspectivas, de proporções, de anatomia, sabe? De composição cromática, há todo, vamos dizer assim, uma expertise, uma especialização em torno do fazer artístico para chegar aí. Eu me lembro, estudamos, eu e meu parceiro, Fábio Souza, estudamos a tese da sombra produzida sobre os objetos, sobre os corpos, né, de Raimundo Stella, né? Então, nós tínhamos uma situação dessa e a gente fazia o estudo da projeção, de onde nascia o Sol aí nascendo contrário, né, a leste, né, e projetando essas sombras aí. Então, é uma construção que foi feita com esse valor artístico também, por se tratar de um projeto não só histórico, mas interdisciplinar. Ele envolveria também os valores geográficos, como também os da arte e educação, né? Essa é a grande vantagem do professor Hernani, da memória escrita. Eu lembro, já tive a oportunidade de ler os relatos holandeses, né? Porque quem faz o relato, quem manteve a memória desse momento foram exatamente os holandeses ao descreverem enfim, a final batalha, o último momento em que os holandeses que dominavam o São Sebastião são expulsos, mas não são só expulsos, né? Efetivamente, a expulsão é uma expulsão sangrenta e com baixa de todos os que ocupavam o Forte São Sebastião naquele momento. Mas, riquíssimo em detalhe, você consegue ficar percebendo cada uma desses momentos, e essa questão que disse dos efeitos da luz do sol que está nascendo, eu vi que ela está representada em vários quadros, várias das imagens da Barra são, né, professor Hernani, pela manhã,
exatamente para permitir a projeção da sombra. Eu não sei se Auricélio e Carreiras querem fazer algum comentário sobre essa cena ou passamos para o próximo. Rômulo, só para rapidinho aqui, é só para a gente falar um pouco sobre a importância da imagem, né, como fonte de história. O que o Hernani acabou de falar, isso a responsabilidade é muito grande. Né? Você tem que buscar os elementos para poder construir e dali gerar outros questionamentos. Isso é muito importante. Assim, ele não vai ter a unanimidade em canto nenhum. Alguém vai chegar e vai ter uma visão diferente. Principalmente quando a gente tem um período com tão pouco material para pesquisa. Né? Esse primeiro momento aí, o início do século XVII, a gente tem pouco material para poder fazer a pesquisa. Então, isso é de fundamental importância. O que o Hernani faz, buscando muita gente para poder dividir a responsabilidade. Você viu o tanto de gente que ele colocou aí para... Não, e mostra o roçado. Cara, o tipo de edificação era, enfim, riquíssimo em detalhes. E, Carreira, imagina que vocês serão convidados, hein? Na próxima fase, vocês serão convidados para dividir comigo a responsabilidade das novas criações. Agora eu fico imaginando... Não tela sem o aval do Antônio Bacelar, do Rômulo, do meu querido amigo de infância, que eu tenho a honra, né, de conviver, que é o Auricélio Fontinelli também. Mas nós vendo o professor Hernani pequeno na tela, enfim, eu fico imaginando isso em tamanho original, porque isso, Carreiras, são 2 metros. Exatamente. E eu estou a ver num celular, portanto, muito pequeno ainda. Mas, olha, vamos passar para o próximo, então? Aí saímos da Barra. Pois é, agora nós estamos falando daquela região da 10ª região militar, né? E aí, a construção desse cenário, eu vou tentar até falar mais rápido por conta do nosso tempo. Essa aí é a fundação considerada por muitos como Raimundo Tirão, da cidade de Fortaleza. Porque esse é um período, 13 de abril. E por que é definido como 13 de abril? Porque após pintar o quadro, eu escrevo acontecido em 13 de abril? Não. Porque no dia 13 de abril de 2003, se eu não me engano, eu, com posse do Forte Chonebó, de uma escultura do Forte Chonebó, eu fui até essa área, exatamente à beira da praia, construí um morro em forma de areia, que é o chamado Monte Marajaitiba, e baseado no mapa que foi deixado pelo o nosso querido... Desculpa, Matias Beck. Matias Beck, né? Então, eu construí esse cenário. Aí nós temos o Rio Pajeú, que hoje passa por dentro lá do Mercado São Sebastião. E então isso, o Matias Beck descreveu, desenhou, né? Os seus assistentes desenharam muito bem isso. E eu fui para lá, porque no dia 13 de abril, que é considerado o aniversário de Fortaleza, por conta desse momento, que é a chegada de Matias Beck, que aí inicia a segunda fase do domínio holandês no Ceará, tá? 13 de abril de 1649. Então, eu procuro ser fiel à descrição geográfica apresentada no mapa, mas eu vou também pegar a luz do dia 13 de abril. Eu vou pegar o formato das nuvens, porque no dia 13 de abril, a ventilação em abril não é a mesma de dezembro, e eles têm interferência também no formato das nuvens. Então, o céu, a cor do mar, o formato das nuvens, a intensidade da luz, os tipos de fauna também são estudados, tá? Que são os manguezais, né? E outras plantas rasteiras. Então, para construir essas imagens. E tive muita ajuda. Eu me lembro que o professor Pinheiro, quando eu estava construindo esse quadro, lá no final, no lado esquerdo do quadro, tem uma extensão da praia, que são
dunas de areias, isso. E lá eu coloquei coqueiro. Ele disse: Hernani, há um problema. O seu quadro ele está aprovado por mim, mas se você tirar os coqueiros, os coqueirais, porque naquela época não tinha exótico, coqueiro. né? E aí eu achava assim muito, muito, eu diria, muito árido, né? Muito. E eu digo não. Aí tirei os coqueiros e botei carnaubais. E fui dar uma palestra em Limoeiro do Norte. E uma pessoa lá, depois da palestra, me procurou e disse: professor, o seu quadro está muito bom, fez elogio também, e disse: mas os carnaubais não tem na beira da praia, só em beira de lagoa, né? Inclusive. E eu digo: bom, eu tenho que repensar todos esses critérios. Realmente foram refeitas muitas coisas a partir desse estudo mais aprofundado da questão botânica mesmo, né? De como era constituído para ser o máximo realista. Mas ainda bem dentro, nós temos algumas imagens que fazem referência a quadros famosos, como o quadro Ronda. Tá? E nós temos uma situação que é essa descrita também, quando as naus chegam, tá? E é um quadro riquíssimo em termos de contextualização, porque eles revelam o que eram os interesses, as grandes navegações, o mercantilismo, a época do metalismo aqui, né, influenciando a construção dessa nova civilização que é esse nosso lindo Ceará hoje, né? Fantástico, belíssimo, belíssimo, belíssimo quadro. Não sei se Auricélio e Carreiras têm algum comentário. Só reforçando de novo, Rômulo, aí a necessidade desse trabalho interdisciplinar, você viu aí, né? Evento, tem que ter alguém da botânica, tem que ter alguém para poder auxiliar, senão a gente acaba passando do ponto. E é engraçado porque você, olhando o Pajeú hoje tem um traçado completamente diferente do que é esse que está na imagem, mas obviamente que a evolução da cidade, né, muda o contexto. Eu via nos outros quadros, eu ficava imaginando atrás do Hernani, ao fazer aquelas imagens, olhando o Riacho da Levada, que está ali atrás, que era o riacho que depois, quando se faz o Arx, o mapa do Forte São Sebastião, mostra-se o Rio Ceará e um riacho que nasce ali perto da antiga Refesa, né, ali do Urubu, né, ali na Álvaro M, mais ou menos por ali onde nasce. Mas, belíssimo, vamos então para a próxima cena. A próxima cena, vamos lá. Essa aqui é muito breve, porque ela mostra um cenário que não é exatamente em Fortaleza hoje. Esse cenário é lá em Maranguape. Tá? Maranguape, né? E foi para justificar o motivo econômico pelo qual os holandeses se interessaram em voltar, apesar do massacre, né, de 1644, já demonstrado naquela tela. Matias Beck, muito persistentemente, retorna ao Ceará, não mais para a Barra do Ceará, portanto, o local onde era o Posto São Sebastião, mas lá no Monte Marajaítiba, né, onde é a 10ª região militar hoje, e que, de alguma forma, ele constrói essa fortificação, que ele intitulou como de Chorébó, e no formato de estrela, né, e feito de madeira. Isso só foi na medida que ia construindo os fatos, as imagens, colocando no papel, depois no esboço pictórico e depois da finalização. Foram várias fases para concluir esse trabalho. Ele demorou 4 anos, né? Hoje, com o recurso da internet, com grandes amigos que eu conheci recentemente, como vocês, esse trabalho se desenvolverá de forma melhor. Se Deus quiser, vou ter o apoio necessário, tanto técnico como financeiro, no sentido de produzir essas obras, ampliando as possibilidades de visualização de mais fatos na história do Ceará. Belíssimo. O Matias Beck narra bem essa questão da busca pela riqueza, pela prata, né? Efetivamente, que
E aí os holandeses falam muito do Martim Soares Moreno, né, porque era ele que tinha identificado isso e os holandeses vieram atrás exatamente dessa riqueza. Vamos para a próxima cena? Sim, essa Professor. cena aí, nós temos do lado direito, nós temos um quadro de natureza mais antropológica, mostra ao fundo o cenário da Barra do Ceará, mas o Forte São Sebastião já destruído. Inclusive, parte do telhado do Forte São Sebastião foi transferido, era levado até a 10ª Região Militar, na fortificação de Chorébô, que era uma forma de contribuir com a constituição lá da própria fortificação. Nós temos aqui do lado direito uma cena de um pregador. Esse é o calvinista Kempis, né? Pregava para os índios no final de tarde na Barra do Ceará, tá? E com esse processo de catequização havia também o interesse de manter o Matias Beck, o comandante, portanto, informado das possibilidades de uma reação, como já tinha sido registrado, dos índios contra essa invasão. Os índios, naturalmente, quando eles reagiam com um propósito de garantir uma situação muito parecida com a que hoje se estabelece no Brasil, com as queimadas, com o avanço territorial na Amazonas, né? Porque o território é a casa, né? Você imagina quando os holandeses chegam até a 10ª Região Militar, tendo como referência eu diria, o Rio Pajeú, eles perdem direitos sobre uma fonte de vida, né? Lá onde eles se banhavam, lá onde eles bebiam da água, lá onde eles pescavam, lá onde era facilitada a caça. Então, é algo de sobrevivência. Então, reagir ao domínio estrangeiro era necessariamente uma questão de sobrevivência. E esse domínio ele se dava em forma de confrontos invisíveis também, de forma religiosa. Então, quando eu mostro o ministro Kempis de um lado e do lado uma sessão de pagelança, e dentro dessa sessão de pagelança, vocês observam o contexto interdisciplinar, onde tem uma índia com um filho desfalecido nas pernas. Isso aí é uma referência à Pietà, de Michelangelo, né? E temos essa sessão de pagelança que mostra uma resistência ao domínio da alma através das religiões. Outra coisa que você colocou aí também, Hernani, não sei se de forma proposital, mas tem um índio aí no meio do caminho aí que não sabe se vai para o pajé ou se vai para o reverendo aí. Né? Verdade. Olha, eu nunca me propus, eu vou enviar aí para vocês um livreto, eu não sei se você tem como me visualizar aí, não tem? Ó? Tem sim, estamos todos vendo. Só um minutinho que eu vou... Esse livrinho? Esse livro eu desenvolvi ele dentro da formação de professores e nele existe a leitura de imagens históricas a partir dessas obras. Eu não me propus a fazer nenhuma leitura desse trabalho, viu, Aurélio? Exatamente por esse motivo. Porque a capacidade de ler as obras, de vislumbrar o enredo, a temática de obras históricas é muito complexa. Ela vai depender muito do nível cultural, do nível de percepção, do nível de conhecimento que cada um tem. Sinceramente, eu não pensei se aquele índio ele passava a ideia de decisão para que caminho seguir. Mas isso está na interpretação de cada um. E na sua, eu não poderia jamais dizer que estaria errado, porque fui eu que construí esse cenário. Eu faço uma interpretação da obra de Raimundo Serra, desse livro, viu? Você vai ver, Rômulo, que é a abolição da escravatura do Ceará. Mas das minhas obras, eu deixo para vocês.
Viu? Tudo tá bom, Gregory. Muito bom. Vamos para a próxima, são 5h13. Na próxima, nós estamos de novo no Pajeú, né? Essa é a 10ª tela, portanto, ela é a última tela desse acervo de 10 obras, certo? Essa é uma obra, me permita, né? Claro que eu não estou falando para leigos, mas ela é muito bem realizada tecnicamente. Tá? Quando eu vou dar aula, eu tenho muitas palestras para os professores do município de Fortaleza, em escolas particulares, público mesmo em geral. E quando eu me referia aos alunos, eu sempre colocava algumas questões que era do fazer artístico propriamente dito. Aí nós temos um cenário do Rio Pajeú, tá? Os índios lá em estado de alerta, e eu destacava para os alunos muito essa ideia, isso, muito bem aí. A perspectiva, né? Aqui nós temos perspectivas, por exemplo, de sobreposição. Nós temos uma árvore que está, a gente vê como ela transpassa a imagem do índio, claro, para nós que essa perspectiva é de sobreposição, né? Mas nessa mesma árvore que aí está colocada, nós vimos mais detalhes, mais luz, e isso mostra uma perspectiva de tom em relação às plantas do outro lado do rio. Tá? Tem a perspectiva linear, tem a perspectiva circular, tá? Onde o ponto de fuga que nós construímos, ele identifica de forma essa travessia, esse caminho percorrido, onde lá na ponta, lá do lado esquerdo, nós temos, saindo da fortificação de Chonebó, algumas pessoas, mas também vindo praticamente dentro da perspectiva linear, desaparecer lá, chegando à praia, propriamente dita, outras pessoas em menores tamanhos. Mas, sob a perspectiva histórica, nós, aproveitando aí o detalhamento que você fez agora, Romulo, você volta aí para a fortificação, por gentileza. Nós temos uma troca de bandeira, uma troca simbólica. Acolá desce a bandeira, não está claro aqui pela qualidade da imagem, mas isso. Nós temos uma troca de bandeira acolá, sai a bandeira holandesa, né? Viu? O Auricélio é torcedor de Fortaleza, né? Auricélio é do Ceará. Eu acho que a bandeira holandesa deve ter interferido bastante também, por muito os fortalezenses terem recebido bem o início da nossa processo civilizatório como de influência holandesa, talvez tenha inspirado a bandeira do time do Fortaleza, né? Certamente. Eu não tenho estudos sobre isso. Mas a troca lá mostra a descida da bandeira holandesa e o hasteamento da bandeira portuguesa. Portanto, essa tela é um marco da retomada territorial dos portugueses em relação aos holandeses. Tá? E o fato em si é que os índios, já sabendo da queda do domínio holandês em todo o litoral nordestino, eles se aproveitam também dessa situação para antecipar a saída dos holandeses do território cearense, cercando esse que eles chamavam de presídio, essa fortificação, e com o objetivo de matar. Eles ficam refugiados, holandeses, dentro dessa fortificação durante um bom tempo, e, na realidade, quando os portugueses chegam para retomar o território, na realidade, eles salvam os holandeses das flechas indígenas. Tá? Então, essa situação é o fato. Isso quase a mesma coisa, Hernani, quase a mesma coisa que os holandeses fizeram na Barra do Ceará quando tomaram um forte, em que eles... Exatamente, quando os holandeses pegam um forte e os índios, enfim, por tudo que ocorreu, né, Martins Soares Moreno já está fora, né, e
os holandeses tentam fazer uma outra justiça, não a justiça das mãos, né? Ou seja, de tentar prisioneiros de guerra, enfim, mas não condenados à morte. Engraçado, me lembrei demais desse paralelo quando os holandeses tomam São Sebastião aos portugueses na Barra do Ceará. Não sei se Auricélio e Carlinhos têm algum comentário aqui nesse quadro, enfim, fizemos aí uma jornada aí de 50 anos, né, de praticamente 50 anos no século XVII no estado do Ceará. Algum comentário aqui ainda, Auricélio e Carlinhos, ou eu posso abrir para nós? Não, pode satisfeito. Pode abrir, deixa só dizer que eu estou quase sem bateria e que não me está a carregar o coisa. A qualquer momento eu desapareço. Mas se acontecer isso, de qualquer forma, olha, é contra gosto e uns parabéns imensos a todos vocês. Mas eu vou tentar ainda ficar. Pode passar. Mas enfim, sério, você ia comentar também. Não, é só da qualidade do trabalho do Hernani, que a gente já reconhece, né? Já sabe. Fabuloso, né? Gratidão. Fabuloso, não entendi. Fabuloso. Fabuloso. Então, assim, o Hernani é uma pessoa já que tem um apego muito grande pela história do Ceará, ele vive isso no dia a dia. Então, assim, é o meu companheirozão de papo, quando eu quero de madrugada, estou vendo alguma coisa aqui maluca, e eu passo para ele, cara, olha o que eu estou vendo, depois, não, recuo, não foi isso que eu vi. Então, assim, isso é gostoso, porque para quem gosta da história, para quem... E, além do mais, Rom, o mais importante do projeto, Bacelar, o mais importante que eu acho desse projeto é a grandiosidade, e como é um termo muito novo hoje, agora pós-pandemia, a ressignificação do trabalho que vocês estão fazendo. Nós não podemos levantar uma bandeira sem a gente entender que essa bandeira ela tem que carrear, tem que trazer, tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que gerar negócios para que as pessoas possam também, e Martim Soares continue a ajudar o Ceará, ajudar a nossa gente a ainda ser mais forte. E outra coisa para vocês que gostam um pouco aí da história de 1865, quando, já quase no final de vida, o José de Alencar escreve esse mito fundacional, onde pega Martim Soares Moreno, vai buscar Irapuã, que é o grande chefe da nação tabajara, e pega idealiza a Iracema como assim a beleza e a candura do povo, daquela que seria a mãe do povo cearense, né? Então, assim, vocês não acham que o cearense é só comerciante, ele é um migrante. Tanto que que Moacir, que da lenda diz que é o primeiro cearense, ele acabou migrando no primeiro momento que ele teve, foi conhecer outras terras, né? E acabou ainda mostrando o porquê do cearense ele gosta tanto de aventura. Bem, são 5h21, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, né? Quero agradecer, né, a cada um que participou desse momento. Professor Hernani, foi uma experiência, para mim, inédita. Eu fiquei imaginando, certamente alguns historiadores, algumas pessoas com experiência em alguns museus do mundo, eu vou procurar, por exemplo, a possibilidade, antes de ir ao Louvre ou a qualquer outro grande museu, de fazer uma experiência interativa como essa, de, certamente, quando eu olhar os seus quadros, vou olhá-los com uma outra leitura e com outro significado por ter tido essa experiência. Adorei estarmos juntos aqui, os comentários de Auricélio e Carreiras, ambos amigos. Eu queria dizer que esse projeto que nós tivemos aqui hoje é ligado a uma iniciativa em torno da história do Ceará e que tem um apoio realizada pela Câmara Brasil-Portugal no Ceará, que tem Antônio Carreiras, foi um dos fundadores dessa Câmara em 2001, né? E que tem o apoio do Instituto Histórico do Ceará, da 10ª Região Militar e do grupo Fortaleza Antiga no Facebook. Durante esta semana, né, se celebra a memória de Martim Soares Moreno, como tivemos a oportunidade de dizer.
E temos mais 2 programas, né? Amanhã nós vamos voltar à Barra do Ceará, viu, Hernânio? Vamos ter a oportunidade de falar sobre o São Sebastião, né? Aliás, uma gravura sua estará nos debates amanhã, feito um paralelo na imagem de Montanos e... Na realidade, eu colori, né, o trabalho de Montana. O trabalho de Montana é um desenho, né? Ele fez esse desenho com muita propriedade, com muita riqueza de detalhe, e eu resolvi pintar esse material e utilizar ele da melhor forma possível. Eu não sei se amanhã nós teremos o General Lima Verde, mas eu queria, inclusive, agradecer publicamente a ele, sabe, a amizade e a oportunidade de conhecer pessoas como vocês, né? Eu conheci vários amigos recentemente, e um puxando o outro, e, de repente, eu estou achando que nós estamos formando uma equipe de debate, uma equipe de trabalho, uma equipe de apoio para que a gente possa não só construir memórias escritas, mas as memórias visuais também, que são, na verdade, textos visuais, né? As pinturas são textos visuais importantíssimos, né? Em torno de uma obra dessa, pode se desenvolver algumas teses. E nisso eu tenho a consciência, como um historiador, uma pessoa que fez um trabalho acadêmico desde a perspectiva da pesquisa, da metodologia, né, como também do fazer artístico, propriamente dito. Tá? E eu não sei se está na hora de eu me despedir, mas, enfim, eu passo para você. Muito obrigado. Eu quero agradecer também, além dos 3 que estão aqui, a todos os que estiveram conosco, a Francisca do Nascimento, que tá na região aí da Ibiapaba. Francisco, obrigado por nos acompanhar. Ricardo Figueiredo, Clivânia Teixeira, Edmar Trigueiro, Uga Mendes, aqui Adriana Parado, Alberto Souza, que está na Barra do Ceará, vai estar conosco amanhã também, pela manhã, amanhã às 10 horas da manhã, o nosso encontro. O Carlos Rafael, que escreve o seu Zequinha Coelho, que era um dos historiadores da Barra do Ceará, e ele diz que sempre participou da trupe, que falava muito sobre Martins Soares Moreno, né? E, enfim, obrigado mais uma vez. Eu espero que a gente se reencontre num próximo momento para compartilhar esse conhecimento, e eu agradeço a aula que eu tive dos 3 que estão aqui. Se quiser deixar, quem estiver assistindo, se quiser deixar comentários para Antônio Carreiras, Hernani e Auricélio Fontinelli, Hernani Pereira e Auricélio Fontinelli, deixe no Facebook, eu faço chegar a eles os comentários e podemos continuar aqui a nossa história. Tá bom? Bem, obrigado mais uma vez, então. Eu não sei se Auricélio quer algum comentário mais final, não, enfim. Só agradecer e dizer que estamos aí, a equipe está formada, né? Vamos só ampliar agora. Eu também gostaria de terminar com um obrigado, muito obrigado pela oportunidade e pelo aprendizado. E podem ter a certeza que aqui de longe, onde eu estou hoje, São Paulo, e amanhã estarei voando para Portugal, para Lisboa. E com certeza que divulgarei este vosso trabalho, este nosso trabalho. Muito obrigado. Um abraço. Bom, então, um abraço, adeus. Até mais. Gratidão a todos. A minha palavra, muita gratidão, tá? Na realidade, tentei ser breve, realmente são muitas coisas a ser abordadas, a serem vistas, a serem despertadas através da imagem. Eu espero e me sinto muito estimulado hoje por tantas pessoas que compõem meu quadro de amizade hoje, interessado e me pedindo que eu continue esse trabalho. Eu me sinto muito estimulado a prosseguir esse trabalho e acolher o máximo possível de imagens para representar as nossas origens históricas. E, com toda certeza, nós haveremos de dar o brilho necessário àqueles que contribuíram efetivamente, como foi Martins Soares Moreno. Martins Soares Moreno ele estará em algumas obras minhas logo em breve. Tá?
e para mim será uma satisfação. E que Deus abençoe a você, irmão, muito agradecido. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo o seu talento, pela sua sensibilidade, tá? O meu amigo Alcélio, muito agradecido. Não quero agradecer com palavras, por já serem tantas os motivos para te agradecer, amigo. E o Antônio Bacelar, esse novo amigo, né, que está voando aí para Portugal, que quando nós tivermos, viu, Antônio Bacelar, com todo o nosso acervo constituído, é o principal país que nós teremos fazendo essa exposição, estaremos começando com Portugal, se Deus quiser, viu? E de lá para outros países. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau, até mais.